Glória a Deus. É interessante que o Haggai, ele tem como missão treinar líderes cristãos para que possa pregar o evangelho na sua nação, bem como capacitar outros, né? E a gente precisa realmente de um momento como esse. E é interessante que só eu e o pastor era presbiteriano, dos 31 líderes. Então, quando alguém ia falar alguma coisa, não, mas eu sei que os presbiterianos... E aí, no final, eu disse, não, tudo bem, eu não posso perder a piada. Bem, irmãos, que bom que todos estão aqui. Eu orei muito ao Senhor para que você pudesse estar aqui, presente. Há uma luta tremenda com o império das trevas, porque cada vez mais as igrejas estão, por causa da preguiça e de N fatores, mas há fatores espirituais que nos aprisionam em casa. E muitas vezes, muitos irmãos estão em casa e sucumbiram a essas tentações do diabo. Mas outros não, outros estão em casa porque estão sofrendo. E vamos falar um pouco de sofrimento hoje, e porque tem abalado a nossa própria nação. É bem interessante que essa semana tivemos várias notícias, e se você vive na internet de um noticiário a outro, você sempre sai abalado. As notícias de pessoas sendo esfaqueadas. E imagine, queridos, imagine o Mateus Epitácio, meu filho, ou imagine o Nicolas, o filho do pastor, ou Nicolas, o Niquito, o filho do Rodrigo, ou imagine a Sarinha, a netinha do presbítero Anselmo. Imagine pessoas assim, que são criadas na igreja. E aí toda a família vê essa criança crescendo e se torna uma grande líder. E quando chega por volta dos seus 20 a 30 anos, essas pessoas, essas crianças, que a gente vê desde pequeno, cresce, participamos do casamento, e quando chega por volta dos seus 25 a 30 anos, tem o primeiro filho, o segundo filho, e quando vai para a faculdade, são pessoas que levam a mensagem do Evangelho e, de uma maneira rápida, com um único tiro, todo esse sonho, toda essa expectativa se vai. Durante essa semana, um líder cristão foi morto nos Estados Unidos, mas outros líderes cristãos, na mesma semana, 6 foram mortos na Alemanha. E se contar a igreja perseguida, amados irmãos, a igreja sofre, e não é só a igreja, a humanidade está sofrendo. Não é porque você é crente que a sua filha não pode ter uma fratura perto do joelho. Não é porque você é crente que alguém na sua família pode ter um diagnóstico de câncer, ou você mesmo. Não é porque somos cristãos que somos imunes a tudo isso que está acontecendo, amados irmãos. Ou seja, do mesmo sol que vem sobre justos e injustos, a tragédia também vem em cima de justos e injustos. Ou seja, é como devemos nos preparar para esse momento que é o grande diferencial. Pessoas estão sofrendo. A gente sabe como a amada Noemi, que vem regendo o nosso coral, está passando por um tratamento de câncer, e quando vai concluindo o tratamento, há mais desafios para serem superados. E passamos esse tempo todo sem ouvir a própria voz do coral e percebemos, amados irmãos, que diferente das empresas que você sai e já encontra um substituto, no corpo de Cristo, amados irmãos, cada um tem a sua missão e ninguém pode ser substituído. Por quê? Porque Deus tem um chamado específico para cada um, e cada um usado no poder do Espírito Santo. Vamos proclamar a mensagem do Evangelho, edificar um ou outro na rocha que é Cristo. Isso nos leva para o texto de hoje à noite, que trata a vida de alguém que estava sofrendo. Prepare sua Bíblia, abra sua Bíblia em João capítulo 9, do verso 11 em diante. João, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 9, do verso 1 até... vocês vão acompanhar toda a leitura do capítulo.
Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, levanta-te, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus aos que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que ele é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si. Isto disseram seus pais porque estava com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele, idade tem, interrogai-o. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram. Eles disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes os homens: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Verso 35. Ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrando-lhe, lhes perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizei, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, depois de uma leitura como essa, reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é luz do mundo, mas suplicamos nesse momento, fala conosco apesar de nós, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, fala conosco, ó Deus, não nos permita sair daqui sem ouvir a Tua doce voz, sem que essa palavra rasgue o nosso coração e encontre morada, e que essa palavra nos possa transformar, como sempre faz. Rogamos isso tudo ao Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, como vocês podem ver, a ideia aqui não é fazer uma exposição verso a verso, mas dessa história tirar 3 grandes lições. Eu fiz questão de ler todo o texto, porque diante das nossas exposições ao longo do mês, percebemos que Jesus, ele vem dando sinais de que aquilo que estava na antiga aliança é cumprido no próprio Cristo. E aqui ele já tinha falado que era a luz do mundo, e agora ele faz essa grande encenação da luz do mundo. Estamos diante de nós, de uma realidade, onde vamos observar nessa história pontos teológicos que já foram abordados no passado. A própria ligação do próprio texto, no capítulo, nos mostra, nos apresenta esse homem como todo ímpio, como todo homem natural que é incapaz de ver a Deus, que é incapaz de encontrar a Cristo, que é incapaz de ouvir a sua voz. Ou seja, além das suas limitações físicas, esse homem ele é rejeitado pela própria sociedade. Vive uma escuridão absoluta, tanto física como espiritual e social. Um homem que carrega dores da culpa, da rejeição. E muitas vezes, por que isso comigo? Por isso, amados queridos, eu quero dizer que o próprio texto nos apresenta de uma forma que os próprios discípulos, ao olhar o cego, desde o nascimento, a pergunta é, será que ele pecou ou foram os pais? Porque dentro da perspectiva judaica, se uma criança tivesse o nascimento nessas condições, é porque os pais teriam feito alguma coisa, ou a própria criança. E aqui o próprio Senhor já vai nos esclarecer algumas coisas. Mas antes eu quero que você lembre da vida de Jó, um homem íntegro diante de Deus, mas a sua integridade não o protegeu
de perder todos os seus filhos, o seu dinheiro, a sua casa e a sua saúde. A integridade, amados irmãos, diante de Deus, não é sinônimo ou requisito para estar blindado diante das coisas que acontecem no mundo. De outra forma, temos o próprio Daniel, um homem íntegro, um profeta íntegro, e por causa disso Deus o livrou da cova e da boca dos leões. Você percebe, amados irmãos, que não julgamos integridade pelo resultado, mas pelo posicionamento, independente do resultado. Você sabia que muitos pastores têm uma vida obscura, mas quando ele prega, a igreja é abençoada? E isso acontece por amor, porque Deus ama a sua própria igreja. E muitos líderes se julgam melhores do que o outro, porque a igreja está cheia, são grandes sermões, e avaliam a sua vida pelo resultado, mas devemos avaliar a nossa vida, o quanto passamos tempo sozinho com Deus, conhecendo quem é o nosso Cristo, e chorando diante de Deus, e reconhecendo a sua graça, que Cristo, o próprio Deus, se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, e nos apropriamos pela fé, que é dada por Ele mesmo. E quando nos apropriamos dessa fé, desfrutamos dessa graça, que essa graça imerecida, ela nos dá a possibilidade de fazer o que a gente não poderia fazer, de ter aquilo que a gente não tem. Ou seja, amados irmãos, a integridade tem muito mais a ver em posicionamento do que nos fatos que nos rodeiam. Mas, se acontecer uma tragédia diante de nós, se uma mãe que perde os seus filhos, você acha que é fácil? Algumas passam a vida toda se culpando. Será que foi a minha culpa? Se for na gravidez, será porque eu fiz alguma coisa diante de Deus? Será que eu saí da dieta? E passa a vida toda se culpando. Imagine agora um casal que vê seus filhos por volta dos seus 30 e poucos anos, longe da igreja, numa vida perversa, e essa mulher e esse homem se culpa. Será que eu criei os meus filhos no caminho do Senhor? Senhor, será que tem alguma culpa em mim ou na minha família? Aonde eu errei? Homens que passam a vida e prolongam o seu luto, dizendo, meu Deus, será que eu cuidei da minha esposa o suficiente? Ah, se eu tivesse chegado uma hora antes. Ah, se eu tivesse cuidado dessa gripe. Ah, se eu tivesse dado esse alimento, esse suplemento, essa vacina, o tempo todo, e vive um luto até hoje, trazendo essa culpa no seu coração, dizendo, aonde eu pequei? Mas o texto que acabamos de ler, amados irmãos, vamos perceber o próprio Jesus dizendo que não foi esse homem que pecou, nem os seus pais. E aqui vamos já aprender de cara que as dores, na verdade, são ocasiões para glorificar a Deus. Aqui é o primeiro ponto aqui, amados irmãos. Ou seja, Cristo transforma dores em ocasiões para glorificar a Deus. Não é sobre a nossa história, é sobre a história dele. É ele que brilha no palco. No máximo, somos as suas crianças, que sobem no palco e somos seus coadjuvantes. Para aqueles que no passado viam grandes dramatizações de coral, quando as ovelhinhas entravam enquanto o coral cantava, no máximo somos essas ovelhinhas. Mas quando olhamos para o nosso Cristo, é lindo ver Ele atuar. Ficamos impressionados e dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, na próxima vez que você passar por grandes dores, ou se você passa por essas dores, repreenda isso no nome de Jesus. E peça ao Senhor, Pai, me dá coragem para enfrentar esse desafio. E ao enfrentar, só percebam a tua glória, porque louvado seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Podemos dizer, diante de uma situação como essa, como Jó diz, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Ou como ele pode dizer que antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. E quando isso acontece, amados irmãos, sobressai Cristo diante das nossas próprias dores. Quando você visita uma pessoa que está enfrentando o câncer, e quando você olha para aquela pessoa tão magra, já sem nenhum cabelo, e você olha e quer dar uma palavra de esperança, mas o próprio quadro diz, meu Deus, e sai daquela boca palavras de gratidão, dizendo, eu tenho muito mais, eu vivi muito mais do que merecia, mas uma coisa é certa, mesmo que esse corpo vá desfalecendo, o meu espírito se renova em Deus, e os meus olhos verão o meu Redentor, porque o meu Redentor vive. Amados irmãos, que Deus nos dê a oportunidade de visitar crentes terminais, e vocês verão que em meio à dor floresce a vida. Ou seja, não é sobre a minha história, é sobre a história dele. Louvado seja o Senhor. E a possibilidade, os humanos, a própria sociedade não entende o que é isso. A sociedade humana não entende o que uma viúva, ao perder o seu marido ainda antes dos 40 anos, e suas filhas perguntam, cadê papai? E ela se ergue no microfone dizendo, o legado do meu marido não vai terminar. Sabe por quê, amados irmãos? A única coisa que a gente leva para os céus é as próprias obras que Deus derramou sobre nós para que possamos viver. Por isso a vida é como um sopro. E nesse sopro, corramos e vivamos em conhecer, em experimentar o próprio Senhor. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho não é um discurso filosófico. O Evangelho é o próprio Deus encarnado. É Cristo vivendo em vós a esperança da glória. Nós não devemos nos envergonhar da pessoa de Cristo, que é a própria boas novas de salvação. Pois hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. É essa a boa nova de paz. E diante dessas coisas, amados irmãos, somos levados a louvar ao Senhor. Por isso, reconhecendo, e já nesse ponto, não é o cego que pecou, nem a sua mãe, nem os seus pais, mas que seja manifestado a glória de Deus. Eu não sei, você que está nos acompanhando, eu não sei vocês que estão aqui, se estão vivendo um luto profundo, dizendo assim, eu deveria ter amado mais, eu deveria ter ficado mais. Ou você, mãe, com uma tristeza profunda, dizendo assim, eu deveria ter educado mais os meus filhos, levado mais à igreja. Eu quero dizer para você, a culpa não é sua, se livre disso no nome de Jesus. Mas isso tudo está acontecendo na sua vida para a glória de Deus. E no momento oportuno, Ele há de mudar os corações. Ele há de tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne e escrever a sua lei em seus corações e jamais perecerão, porque a garantia é do próprio Cristo, não é um discurso, é um fato. Ele está vivo diante do Pai, Ele está em pé dizendo, está pago, está pago. Não tem outra garantia. O próprio Espírito Santo, o selo da nossa garantia, nos diz que somos dele e Ele é nosso. Louvado seja o Senhor. Diante disso, amados irmãos, somos chamados para ser interrogados. O próprio cego agora é levado, ele tem uma experiência com o próprio Cristo, mas ainda não sabe quem é esse Cristo. E ele é levado para os estudiosos. Olha, fala um pouco dessa cura, fala um pouco dessa glória de Deus. E aí ele começa a contar de uma maneira pura e simples. Como é o Evangelho? O Evangelho, ele é puro e simples. Várias vezes lá no curso de liderança, que nos prepara para evangelizar, tanto o pastor Toniel como eu, lembrávamos do Amazonas. E percebemos, amados irmãos, que o Evangelho é tão puro e tão simples.
queremos grandes estúdios, queremos várias metas, vários projetos, e ficamos com medo porque queremos alcançar o coração de alguém para Cristo. Eu não estou revelando uma ideologia. Eu quero apresentar Cristo, que olha para você, mesmo sendo cego, e diz: vai e se limpe, e veja, louvado seja o Senhor. Você percebe? Diante desse discurso que está vendo do verso 8 até o verso 34, começa dizendo: olha, me fala um pouco, me explica como tudo isso aconteceu, onde você estava, e a resposta aí, se você quer resposta para vários argumentos, eu verdadeiramente não sei, como vemos no verso 12. Eu respondo: eu não sei. Sabe por que muitas vezes nós ficamos com medo de evangelizar? Porque queremos ter todas as respostas. Queremos ganhar o argumento. Ou seja, queremos ser os doutores. Queremos melhorar nossa persuasão. E aí, como não tenho toda essa habilidade, eu venho para a igreja e quem sabe eu posso marcar uma visita dessa pessoa com o seminarista Arnaud ou com o reverendo Otoniel. Quem sabe esses homens de Deus possam, por meio do argumento, explicar e convencer esse homem. Na verdade, amados irmãos, para uma mente incrédula, quando apresentamos a simplicidade do Evangelho, eles querem sempre mais e mais, porque eles são sedentos de filosofia. Mas nós, os que somos salvos, somos sedentos do poder de Deus, que se revela em Cristo Jesus por meio da sua palavra. Somos sedentos por essa palavra. E por isso, quando nos perguntam: olha, o que mais você pode dizer? Eu não sei. E outros querem até colocar na própria conta de Cristo, dizendo: ele é um pecador, ele blasfema o sábado. Mas há uma discussão dentro do próprio interrogatório. Olha, como é que alguém que fez tantos milagres pode ser um pecador? E há uma discussão lá dentro. Chama a mãe desse garoto, porque queremos trazer toda a família aqui para ver se realmente isso foi um fato. E a própria mãe, agora com medo, e os pais. Olha, é o seguinte: uma coisa eu sei do meu filho. Do filho de Deus eu nem sei, mas do meu filho ele era cego. Só que ele é adulto, pergunta para ele. E muitas vezes as confusões ideológicas começam dentro da nossa própria casa. Quantos de nós, na hora de um apelo em alguma igreja, ou de um desafio como a nossa, fica meio recolhido, dizendo: não vou fazer isso, como é que vão me olhar? Como é que a minha comunidade antiga vai me olhar agora que eu sou crente dessa igreja? Não, eu vou me resguardar. E por medo de alguma ameaça, nós calamos a nossa própria boca. Ou seja, essa história se repete dentro da nossa própria casa. Mas aquele que não está apto para deixar pai e mãe, irmãos, por amor do meu nome, não é digno de mim. Mas todo aquele que deixou pai ou mãe, irmãos, por amor de mim, ainda nessa vida terá pais, mães e irmãos. Porque todos aqueles que seguem o Senhor, no final da sua carreira, quando ele pergunta: faltou alguma coisa? Os discípulos respondiam: não nos faltou nada. Louvado seja o Senhor. Isso sentimos na pele, até na própria comunidade. Os presbíteros, o reverendo Otoniel, quanto eu tenho ligado para eles e discutido e falado que vocês são a minha nova família. E isso não é da boca para fora, não é um discurso político. Deus sabe o que há no nosso coração. Mas se você não tem essa família, porque deixou a sua própria família, o problema muitas vezes não está na família, mas em você. Se engaje, se aproprie dessa família. Você está na família de Deus. Convide, abra o seu próprio coração, a sua própria casa. Não deixe que as confusões, as ameaças, ao ponto do próprio
cego, ex-cego aqui dizer, disse, uma coisa é certa, eu era cego e agora vejo. Diante disso, amados irmãos, vamos para o terceiro ensinamento aqui apontado nessa história. Cristo revela quem Ele é, ou seja, o próprio Filho do Homem, que traz o juízo, bem como a proclamação. A ideia de ser eu sou o Filho de Deus, ou tu és o Filho de Deus, tu és a representação pura, autêntica do verdadeiro Adão, que pode morrer e tem a capacidade de morrer pelos nossos pecados. Você sabia que aquela cruz não era para você? Sabe por quê? Porque você não tinha condição alguma de morrer por si mesmo e pagar seus próprios pecados. Nós não temos essa capacidade. Porque a medida do nosso próprio Deus, ela é tão alta que a sua ira só poderia ser cumprida num próprio Deus, enviado por nós, apesar de nós, o próprio Cristo, que é homem ao nos representar, e 100% Deus para suportar toda a ira de Deus. E o texto nos diz que aprove ao Pai moê-lo. Mas graças a Deus, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amados irmãos, nessa agora apresentação, o próprio Jesus é que vai ao encontro do ex-cego. Ou seja, você pode ter já experimentado uma força sobrenatural e ultrapassado momentos de dor e de sofrimento. Você pode já ter passado por momentos de discutirem sobre a sua fé e você ter argumentos simples dizendo, olha a minha vida, Ele me mudou. Mas uma coisa é certa, a experiência profunda de quem Ele realmente é, como Filho de Deus, só pode ser provocada quando o próprio Cristo vem até nós e se apresenta diante de nós. E você, sabe quem eu sou? E quando isso é respondido, no verso 37 e 38, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Hoje, nessa noite, Jesus Cristo, o próprio Deus, em sua palavra, está se revelando novamente. Eu não sei o que você tem passado, quais são as suas dores, mas eu sei que o mundo está sofrendo. Mas Ele está vindo até você novamente. E se você em algum dia já confessou a Jesus, Ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Porque muitos de nós têm nome de quem vive, mas está morto. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou seja, amados irmãos, muito além do que ser enviado para o inferno, num julgamento eterno, muitos de nós podemos ainda estar nessa terra como eleitos e perder a total sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Lemos as Escrituras como se fosse apenas mais um rito. Não oramos mais porque não acreditamos. Eu quero chamar você hoje, no nome de Jesus, se arrependa. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras práticas. Volte a orar ao Senhor. Volte a trazer à casa do Senhor o fruto do seu trabalho. Volte a abraçar os irmãos. Volte a declarar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Louvado seja o Senhor. Abra sua boca, comece a proclamar essa nova de paz. Volte a ser o garoto, o jovem destemido. Porque é assim que o Senhor te enxerga, apesar dos teus cabelos brancos. Porque Ele dá força ao cansado. E os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asas de uma águia. Louvado seja o Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar
Gostaria de chamar o grupo de louvor enquanto eu faço essa oração. Querido Deus e Pai, estamos diante dessa história impressionante, e ela nos impressiona porque o Senhor escreveu e o Senhor agiu nessa história. Ó Pai, como esse cego, muitos estão nos visitando dentro da igreja, espalhada pelo Brasil, tateando, buscando visões, buscando iluminação em ideologias, em partidarismo, procurando soluções em medicamentos, em terapeutas, quando o início da cura começa em reconhecer quem é o Senhor. Pai, encontra homens cegos nessa noite que estão espalhados pelo Brasil, trazendo a tua cura não só física, mas espiritual. Abre nossa mente, os nossos olhos novamente, que possamos olhar para a tua igreja como uma noiva ataviada e pura, Senhor, que possamos nos dedicar em te servir, que possamos deixar de lado as divisões, que possamos deixar de lado as dores e o sofrimento, porque o Senhor da igreja continua reinando e Ele reina, louvado seja o Senhor. Pai, arranca de nós toda a fé no mundo, porque a nossa está em Deus, independente do que haja no mundo e nas nossas vidas, nós continuaremos prostrados e dizendo que só o Senhor é Deus. Não arranca de nós, ó Deus, arranca de nós, ó Deus, toda essa frieza, empatia, no nome de Jesus, que possamos ser vistos como sal da terra e luz do mundo. Traz um avivamento sobre nós. Que os nossos filhos sejam destemidos e corajosos para proclamar o Evangelho, mesmo na pequena idade, seja a pequena Sara com 5 anos, ou o pequeno Pedro, ou o pequeno Davizinho. Ó Pai, dá coragem para os teus pequenos servos, para desde pequeno conhecer as verdades de Deus. Pai, dá estratégias para os nossos solteiros, ó Deus, para que eles se mantenham puros, autênticos, que não negociem a fé, e que na faculdade possam ser vistos como homens e mulheres de Deus, e não do mundo. Rogamos, ó Deus, pelos nossos casais, pelos nossos casamentos, ó Deus, traz de volta o primeiro amor, traz de volta o fascínio, que possamos compreender que o nosso cônjuge foi colocado por Ti, e que possamos caminhar mutuamente para o louvor da Tua glória. Guarda os nossos idosos, ó Pai, nós sabemos da fragilidade do corpo, visita, Pai, a Gladys, o Vladimir, tantos que estão em situação de quase demência. Visita o Flávio, que já não pode mais vir por causa de problema das pernas. Pai, eu poderia passar a noite numerando, falando de tantos homens de Deus que estão sofrendo em casa. Visita agora com a tua convicção de que eles são amados. No nome de Jesus, dá estratégias e disposição. Mesmo que reste apenas a consciência de uma mulher acamada, que ela possa orar e louvar o Teu nome e clamar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ó Pai, visita aqueles que estão passando por dores. Suplicamos pelos desempregados, suplicamos pelos famintos, suplicamos pelas mulheres que são oprimidas, desesperadas, homens mal amados, mulheres desamparadas, ó Deus, tanto sofrimento, mas nos faz olhar, elevo os meus olhos para o monte, de onde que sermos reconhecidos como oração, porque a tua casa será chamada casa de oração.
nos desperta do sono, tira toda a vaidade e que possamos ser conduzidos em louvor, em gratidão, porque o Senhor tem feito muito mais do que pedimos e pensamos. Tudo isso, Pai, te rogamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lindo nome, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.